A coisa não tá fácil, né, gente? Depois de um trololó imenso que a gente teve na prova da PRF, todo mundo pedindo esse adiamento, o advogado lá entrando com ação e tudo mais, ação popular, nada aconteceu, né? A justiça entendeu que a prova da PRF podia seguir normal, que não tinha nenhum problema. Inclusive o Ministério Público foi provocado à época e não se manifestou, né? Disse que não entraria. Enfim, você pode acompanhar todos os detalhes na mídia aí. E ao longo da prova da PF, eu tava dando como certa essa realização. Perdi a energia, continuo achando um absurdo a realização da prova. Os motivos que eu tinha durante a prova da PRF, obviamente, subsistiram. E aí, do nada, o Ministério Público se sentiu sozinho e falou: não, pô, ninguém vai falar comigo, não? Não. Agora eu quero. Agora essa prova não pode mais acontecer. O Ministério Público entrou com pedido para o adiamento das provas da Polícia Federal, que estão marcadas até agora para o dia 23 de maio. Tá? Recentemente a gente teve inclusive a divulgação dos locais de prova e aparentemente estava tudo certo. E o Ministério Público entrou com esse pedido, que foi, na minha opinião, um pedido meio inopinado, meio curioso. A primeira pergunta que apareceu para mim foi: por que agora? A teoria de algumas pessoas é que o Ministério Público teria visto a bagunça que aconteceu na PRF e teria decidido se manifestar. Eu acho que isso é uma hipótese otimista, tá? Eu discordo disso. O Ministério Público, obviamente, ele já sabia do potencial do que poderia ser, do potencial da aglomeração, e vocês devem ter visto aí as aglomerações que aconteceram. Recebi, obviamente, relatos de alunos que relataram ter pegado Covid depois da prova da PRF, né? Correlação não é causação, não é porque eles pegaram Covid depois que necessariamente foi no dia da prova, embora a nossa suspeita seja de que sim, principalmente aquelas pessoas que ficavam isoladas e que não tinham Covid até então, foram à prova e pegaram. A gente parte do pressuposto que deve ter sido no dia da prova, tá? Isso deixa algumas hipóteses pra gente, né? Outras pessoas acabaram levantando aí as possibilidades de o Ministério Público ter se manifestado por ego, por vaidade, porque lá não tinha sido ele o iniciador deste processo e agora ele pode se manifestar em toda a sua magnitude. Eu acho que é uma possibilidade, essas pessoas podem estar certas, essas pessoas podem estar erradas, mas o fato é que o Ministério Público se manifestou, solicitou o adiamento da prova e as chances de adiamento, elas aumentaram agora com a participação do órgão, tá? A gente tem que lembrar que a ação anterior, ela também não foi para frente porque não tinha participação do Ministério Público. Na hora que chegou lá no STF, não tinha força constitucional para que fosse analisada. Então, existe a possibilidade de adiamento? Sim, como todo concurso que a gente vai ver. Pelo menos a gente está numa reta bem final, esses últimos 3 ou 4 dias, embora eles sejam emocionalmente impactantes para você, não são eles que vão fazer toda a diferença na sua preparação. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar se manter naturalmente, como a gente vem falando aqui, como se a prova fosse ser realizada no dia 23 de maio de fato. Só que aí existe um complicador. A gente tem visto aí cidades e estados que estão em lockdown e que se manifestaram, inclusive, nos últimos dias em relação a isso. Em termos de estados, a gente tem o Maranhão, em termos de cidades, só para citar 2 exemplos, a gente tem Curitiba e João Pessoa, tá? Que já disseram que as provas de concurso estão proibidas. Em Curitiba, salvo engano, isso foi expresso, e em João Pessoa as aglomerações elas estão impedidas. Inclusive, se você tiver aí as outras cidades que estão nessa situação, coloca uma fonte aí pra gente, pessoal, poder consultar. E isso vai dar uma noção pra gente. O que isso significa em termos de realização da prova? Bom, isso pode significar que o Sebrasp vai ter que fazer aquele movimento de interiorização das provas, que foi uma coisa que a gente já viu acontecendo na prova da PRF, né? As provas não foram realizadas só nas capitais e nesse caso talvez a prova nem seja realizada nas capitais. No caso do Maranhão, acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque você tem todo um estado em que essa prova, em tese, não pode ser realizada, e aí como é que fica a situação do Sebrasp? Eu acho que a justiça vai ter que dizer o que vai acontecer. No entendimento do Sebrasp, que, né, adquiriu uma postura intensa ao longo dos últimos anos, né? O Sebrasp sempre foi meio afeito assim, a legislar, mas nos últimos anos ele adquiriu uma postura um pouco mais agressiva e pode ser que ele entenda que, eu não posso fazer prova no Maranhão? Tudo bem, você que lute e vá para os estados vizinhos para fazer a sua prova, tá? Então isso é uma possibilidade, a gente deve ver algumas mudanças aí ao longo dos próximos dias. Se por um lado eu saí da PRF com uma sensação de um certo desgosto, né, por ver
a PRF realizando a prova a pé de cabra, a verdade é que a gente acaba ficando cansado, né? O candidato ele fica chateado quando ele está na expectativa de realização da prova e fica nesse chove e não molha. Então, por mais que seja sanitariamente falando um absurdo a prova ser realizada agora, como eu falei durante a realização da prova da PRF, na sequência de vídeos que eu publiquei, eu entendo o candidato que quer fazer a prova agora, o candidato que deseja fazer a prova agora. Eu acho que de uma certa forma a gente tem que acolher essas pessoas porque são visões diferentes. A minha visão é de que a prova não deveria acontecer. Por quê? Porque a gente acaba vendo uma quantidade de casos acontecendo e que vão prejudicar os próprios candidatos. Então você imagina o caso daquele candidato que estava treinando bem, estava estudando bem, foi para a prova, pegou Covid. E agora ele não pode treinar para o TAF, ele não sabe nem se ele vai ter condições cognitivas e respiratórias de fazer essa prova física que vai ser, segundo a previsão, aí, daqui a alguns dias. Então essa é uma preocupação, e é uma preocupação real, é uma preocupação com a sua saúde, é uma preocupação com o ambiente em que você está. Você vai estar aí com pessoas contaminadas, certamente, e todo mundo que trabalha com concurso recebeu, ao longo dos últimos dias, manifestações de candidatos, inclusive, dizendo que mesmo com Covid, iriam fazer essa prova. Só que a pessoa que está com Covid faz o teste, vê que está com Covid e vai fazer a prova, isso é um desvio ético grave. Só que é uma ação que você não tem como saber. Ela pode estar com febre e ter tomado um antitérmico, ela pode estar assintomática, né? Por qualquer razão fez esse exame e descobriu. Então a gente tem que ter muito cuidado com o ambiente que a gente está criando para essas provas. Mas é fato que a PRF ela abriu um precedente perigoso e eu acho que na manifestação da justiça a gente deve ver alguma coisa aí a respeito disso. A Advocacia Geral da União deve se manifestar, tal qual fez quando houve aquela ação pública, né? Eu admito que eu não conheço os detalhes do rito, mas eu acredito que deve haver uma manifestação e que a manifestação deles deve ser semelhante àquela que foi realizada para a PRF. Toda aquela justificativa, ela se aplica de uma certa forma também à Polícia Federal. Obviamente, quem viu os prints lá, eu achei muito engraçado a AGU colocando prints de Instagram para se defender. Mas tudo bem. Quem viu os prints lá, a única coisa que vai fazer é o quê? É pegar a Polícia Federal e colocar as atividades da Polícia Federal, que são fundamentais para este momento, para justificar da mesma forma como eles fizeram com a PRF a necessidade do concurso neste momento. Então, eu acho que existe a possibilidade de realização. É uma situação muito chata, conforme a gente viu na PRF, uma certa incerteza em relação a, poxa, eu devo me deslocar ou não devo me deslocar, ainda mais agora que o Ministério Público entrou e que a possibilidade de essa prova não ser realizada se torna ainda maior. Então é claro que para o candidato esse é um fardo e o candidato é quem sai perdendo no final das contas, tá? As instituições elas podem esperar. As provas elas podem esperar, mas a gente vê essa antecipação e a gente deve ver uma remarcação em série das provas se por acaso a Polícia Federal for realizada, mas no cenário que a gente tem atualmente, a possibilidade é de que a gente veja uma remarcação dessas provas. E se você, por acaso, for fazer a prova da PF, eu desejo uma excelente prova para você. Cuide-se, leve seu face shield, que algumas pessoas perguntam depois, o que é isso aí que ele falou? É o face shield, é um escudo da cara, tá? Leve o seu face shield para a prova, cuide-se, passe bastante álcool nas mãos, não entre em contato com as pessoas, na medida do possível, fique o mais longe possível que você puder, tá? Porque o distanciamento social, em última instância, ele vai ser a medida mais efetiva. Se o Estado não está nos deixando nos distanciar, a gente vai precisar fazer isso da forma como for possível. São muitos inscritos que nós temos para essa prova, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso, sobre o que isso significa, mas essencialmente eu acredito que a nota de corte ela deva ser semelhante à nota nos últimos concursos, talvez com 1 ou 2 pontos a mais. Talvez aumente um pouquinho, principalmente para escrivão, que a gente viu um aumento agressivo da quantidade de inscritos, né? Também em virtude, provavelmente, da nota de corte no último concurso. Então a gente pode ter uma diferença de às vezes 3 ou 4 pontos, mas eu vou trazer algumas tabelinhas para você ver como que isso funciona aí no nosso próximo vídeo, tá? Vá tranquilo, reta final é um jogo tão emocional, tão mental quanto técnico. Então vá tranquilo, faça o que você puder para você tentar se acalmar e a prova ela vai ser bem melhor para você. Combinado? A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Deixe o seu like aqui, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!